Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebo muitas perguntas das pessoas quase todos os dias, né? E muitas delas estão relacionadas a caminhos fechados. Diz ela, como é que eu abro meus caminhos? Nada acontece de bom pra mim, né? Eu tenho muitos problemas familiares, eu tenho problema de relacionamento, ou de saúde, ou problema financeiro, ou tudo isso junto, né? Como é que eu faço para abrir os meus caminhos? Então eu quero falar para vocês hoje sobre um livro fantástico do André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, que se chama Sinal Verde. Esse livro, gente, é como se fosse um livro de etiqueta espiritual com uma série de hábitos edificantes para a gente colocar, para a gente inserir gradativamente no nosso cotidiano. E esses hábitos, embora muito simples, são extremamente profundos e transformadores. Então, ele dá sugestões relacionais, por exemplo, como você deve tratar um parente difícil, como você se relaciona com um chefe difícil. Ele dá sugestões de como você deve se levantar diariamente, como é que devem estar os seus pensamentos. Então são hábitos, né, que a gente vai colocando no nosso cotidiano e que vão transformando a nossa vida. E às vezes a gente tem hábitos bastante negativos que a gente está tão condicionado a exercê-lo, até por questão cultural, né, ou por questão familiar, a gente aprendeu aquele hábito dentro da família e a gente carrega aquele condicionamento e muitas vezes a gente não percebe como aquilo é prejudicial no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes o hábito de falar excessivamente alto, isso traz uma desarmonia para o ambiente, ele até sugere isso no livro, né? Que você não deve falar tão baixo a ponto de criar dificuldades para o interlocutor e assim o interlocutor não consegue te ouvir, né? E nem tão alto a ponto de estar gritando, né? Então ele sugere para ter uma voz média, porque a nossa voz está magnetizada, então a melodia da voz passa uma energia para o interlocutor, passa o nosso sentimento. Então se você fala muito alto, muito rápido demais, se você come letras, né? Se você é muito prolixo ao falar e ocupa muito tempo da outra pessoa com histórias que não acrescentam nada, ou com fofocas, o como isso acaba sendo prejudicial. Eu gostaria de ler alguns trechinhos do livro para vocês entenderem melhor o que eu estou falando e para trazer algumas sugestões para o dia a dia de vocês. Então, no capítulo 1, ele fala o seguinte: ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Essa dica, gente, é tão simples, mas é extremamente transformadora, né? A energia com a qual a gente levanta da cama de manhã já muda completamente o nosso dia. Pode perceber, se você acorda com pressa, perdendo hora, você faz tudo muito rápido, às vezes mal dá bom dia para os seus familiares, ou já acorda de mau humor, se queixando que tem que trabalhar, ou se queixando que tem alguma atividade, já focando na sombra, você pode perceber, você vai levar essa energia densa com você para o resto do dia. Em contrapartida, né, quando você eleva os seus pensamentos a Deus, ao divino, aquilo que você acredita que é mais elevado, né, e você acorda devagar, então é sempre bom colocar, por exemplo, se você acorda com despertador, coloque o seu despertador antes do horário que você precisa acordar. Então, se você precisava acordar às 6 para dar tempo de você chegar no seu trabalho, coloca às 5h30, né? Porque aí você consegue acordar com mais calma, você consegue fazer uma meditação, uma oração ao acordar, agradecer pelo seu dia, né? Questão de 10 minutos, 15 minutos. Mas você vai perceber que esse pequeno hábito, ele vai transformar o seu dia, porque você já acorda com seus pensamentos elevados, você já muda a sua vibração. E é tão importante a gente agradecer pela oportunidade de estar vivo, né?
Muitas vezes a gente leva uma vida tão corrida, tão cheia de condicionamentos, com contas para pagar, com coisas para resolver, com problemas familiares, com questões de saúde, né? E muitas vezes, por conta desses condicionamentos, dessa correria, a gente para de olhar as coisas simples da vida, né? A gente esquece de agradecer por estar encarnado. Vocês já pararam para sentir o como é importante a gente estar encarnado no planeta Terra nesse momento de transição planetária, a bênção que é, que oportunidade incrível que nos está sendo dada. É tão bom quando a gente consegue acordar bem e agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de mais um dia, né, que a gente vai poder aprender coisas novas, conviver com pessoas, vai poder se regenerar. É tão bom a gente ter essa bênção, né? Quando a gente consegue ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, independente do trabalho que você tenha, da casa em que você mora, da vida que você leve. Esse treino de focar na luz, de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como dizia Jesus, é um treino diário e constante, independente das circunstâncias externas. Então, quando você consegue acordar já abençoando a vida, né, agradecendo essa oportunidade, você vai perceber ao longo do dia que a vida também vai te abençoar. Lembra daquela lei hermética que fala tudo aquilo que está fora também está dentro e vice-versa? Então, sempre que a gente constrói um mundo interno muito rico, conectado com boas energias, alinhado com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu, isso tende a transbordar para fora, né? Outra coisa bem interessante que ele fala é o seguinte, no capítulo 2, ele fala assim: saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Isso é muito interessante porque a gente tem aquele condicionamento, né, de cumprimentar as pessoas, falar oi, tudo bem? E a gente fala isso muito no automático, né? Mas quando a gente fala essa saudação com amor, com carinho, sempre que possível, olhando nos olhos das pessoas, falando bom dia, olhando no olho e transmitindo amor e generosidade na voz, muitas vezes esse bom dia transforma a vida de uma pessoa. Às vezes você acabou de acordar, né, e você toma seu café da manhã e você já tem que fazer alguma coisa no supermercado. Aí você fala um bom dia desse jeito, com verdade, com generosidade, com amorosidade para um caixa de supermercado. Às vezes ele não estava muito bem, porque estava com problemas familiares, estava até de mau humor. E você, ao invés de levar o mau humor da pessoa, né, para o lado pessoal, você transformou o humor daquela pessoa com o seu bom humor, com a sua alegria. E você fala, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Com generosidade, né? Você passa uma alegria na sua voz, uma amorosidade. Muitas vezes essa amorosidade é tudo de bom, é tudo de melhor, ou talvez a única coisa boa que aquela pessoa vai ter naquele dia. E você já está tocando um coração com uma coisa simples. Aí olha só que interessante o que ele fala no capítulo 3, aquilo que eu falei para vocês da voz. Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável.
A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou, ai, já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes quando a gente tem que repetir algo, a maioria de nós não tem muita paciência, né? Você fala, nossa, mas você não ouviu direito, você não presta atenção. Muitas vezes a gente já desdenha do outro, faz uma piadinha de deboche, e quando a gente insere o deboche nas nossas relações interpessoais, a gente acaba abrindo espaço para uma disputa de poder, mesmo que inconsciente, né? E com isso a gente sai da energia amorosa, porque a gente já vai de alguma forma estabelecendo ali uma relação de disputa, uma relação mais agressiva. Então aquilo que o André Luiz propõe no livro é algo muito simples, né? Mas muitas vezes a gente faz sem perceber. E a gente cria problemas relacionais porque às vezes a gente é reativo, ou é sarcástico, ou é irônico ao falar, é debochado, é impaciente e não percebe. E muitas vezes a gente até acaba atrapalhando algumas relações, né? Algumas pessoas se afastam de nós por conta desse nosso jeito. E a gente não entende o porquê. Você fala, mas eu não falei nada. Ai, mas só porque eu falei isso a pessoa ficou desse jeito? Ai, mas que pessoa, qualquer coisa se ofende, né? Mas se você pudesse se enxergar de fora e se você percebesse, por exemplo, a cara que você fez, o tom de voz, o jeito como você falou, você vai perceber que era um jeito que não trazia uma energia de harmonia, e sim uma energia de contrariedade ou de impaciência, né? E é claro que se a sua voz transmite esse tipo de energia, de vibração, de sentimento, o interlocutor sente. Vocês podem perceber quando a pessoa está muito ansiosa, ou com medo, ou com raiva, a gente consegue sentir isso na voz dela. E ao escutar a voz dela, isso acaba nos impactando. Por isso a importância da gente falar as coisas com amor, com generosidade. Eu sei, gente, ninguém é santo, estamos todos aprendendo, né? Mas o que ele propõe aqui é um treino, é uma percepção de uma moralidade para a gente usar no nosso dia a dia, mas não é uma moralidade repressora, e sim uma moralidade que traz consciência sobre como levar a amorosidade e a generosidade para as nossas relações interpessoais, para que a nossa vida possa fluir melhor. Muitas vezes é a gente mesmo que está boicotando as nossas relações com o nosso jeito, com a nossa impaciência, com a nossa falta de amorosidade, e a gente não percebe. E aí quando a gente tem atenção nesses pequenos detalhes, a gente vai conseguindo transformar as nossas relações, pelo jeito de falar, pelo jeito de dar bom dia. Já pensou? Às vezes você tá lá com seu parceiro ou com a sua parceira, você já acordava todo dia mal-humorado, com pressa, mal dava bom dia, não dava nem um beijinho de bom dia no parceiro, na parceira, já saía correndo, meio mal-humorado, mal tomava café, né? Já saía naquela energia densa, e aí tudo te irritava, você já saía se queixando de ter mais um dia de trabalho, né? Agora pensa, se você, ao acordar, se acorda um pouco antes do horário que você tem compromisso, né? Acorda mais cedo do que o horário que você está habituado. Aí você já acorda agradecendo por estar vivo, agradecendo pelo seu dia, fazendo uma oração, fazendo meditação. Você pode também fazer vibração para o planeta Terra, colocar as mãos assim, imaginar uma luz rosa no planeta Terra. Depois essa luz transforma em violeta e vai tocando o coração das pessoas. Depois que você fez isso, se você mora com a sua família, com seu parceiro ou parceira, com seus filhos, se eles já estiverem acordados, você pode olhar no olho e falar bom dia, que seu dia seja abençoado, desejar uma energia boa de coração, não dar aquele bom dia protocolar, bom dia, né? Não, bom dia, com alegria. Procurar transmitir essa amorosidade na voz. Aí você pode falar, Gisela, mas eu quando eu acordo não consigo falar com ninguém. Então, enquanto você estiver naquele processo de despertar, procura ficar isolado para não transmitir isso para as outras pessoas. Porque também ninguém é obrigado a ter que lidar com o seu mau humor,
né? Então você fica lá meia hora no seu quarto sozinho até você se restabelecer, 1 hora se necessário. Aí quando você estiver bem, quando você estiver apto a se relacionar com outros seres humanos, né? Aí sim você dá o seu bom dia com alegria, você vai treinando isso no seu dia a dia, porque às vezes você tem esse condicionamento, já eu de manhã não consigo dar bom dia. Você já inseriu essa crença em si mesmo e você assume essa personagem e não consegue fazer diferente, mas é uma questão de treino, né? Já que você sabe que tem dificuldade de despertar, por exemplo, você já pode ter do lado da sua cama um óleo essencial, como por exemplo de hortelã-pimenta, de alecrim. Aí você mistura, você pode ver na internet como fazer isso. Você mistura com óleo carreador, como por exemplo óleo de coco, né? E você passa nas têmporas, na nuca, aqui no pulso, para te dar mais energia, mais capacidade de concentração, mais vitalidade para você conseguir acordar. Já dei esse exemplo aqui também, aprendi isso quando criança, nem sei quem é o autor dessa técnica, mas ela é muito boa. Você pode dar bom dia para o seu corpo físico e para os seus corpos sutis. Bom dia, corpo físico, bom dia, corpo espiritual, bom dia, corpo mental, bom dia, corpo emocional. Você vai dando bom dia para os seus corpos todos, para os energéticos e para o corpo físico. E com isso você vai voltando aos pouquinhos para a Terra e vai se encaixando. E vai conseguindo ficar mais concentrado, mais alinhado para ser uma pessoa melhor também para as pessoas com as quais você se relaciona. Imagina que você acorda todo dia mal-humorado, que chato que é lidar com você, né? Todo dia você acorda com aquela cara, né, de que quem comeu não gostou, né? Sempre reclamando da vida, reclamando que tem que trabalhar. Você já acorda com uma nuvem sombria em cima de você e você vai transmitindo isso para o seu entorno, né? Então sempre que você tiver a oportunidade de ser um farol, de ser uma bênção, uma energia de amor, de alegria, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, não desperdice essa oportunidade. Seja essa pessoa, né? Como fala a oração de São Francisco, onde houver ódio que eu leve o amor, né? Então é bem assim, a gente poder ser o lótus no meio da lama. Porque quando a gente vai exercendo isso no nosso dia a dia, menos a gente espera dos outros. A gente não fica com aquele impulso, com aquela carência de ser amado, do outro nos olhar e nos elogiar. Não, porque a gente é a fonte de amor. Muitas vezes a gente reclama de falta de amor na nossa vida, mas o amor está dentro de nós. É uma questão da gente olhar para dentro e reconhecer, exalar esse amor. Exalar esse amor servindo as pessoas que a gente ama, sendo generoso, dando bom dia com essa alegria, com essa vitalidade, com essa amorosidade na voz, sendo um canal de bênçãos para as pessoas e não se fazendo de vítima, alimentando sentimentos de carência. Ai, ninguém olha para mim, ninguém me elogia, ninguém me dá atenção. Se a gente quer receber, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é se doar. Né? Porque quando a gente se doa, a gente coloca a nossa amorosidade em movimento. A gente não fica esperando a validação externa, o reconhecimento externo, o elogio do chefe, o carinho de não sei quem, o elogio de não sei quem, a validação do fulano, o like de não sei quem. Não. Quando você coloca o seu amor em movimento, o que importa para você é se doar, é ser bom para o outro, é ser um canal de luz. Se o outro vai saber receber bem aquilo ou não, é uma escolha dele, mas você está fazendo a sua parte. Você está levando amorosidade para aquele ambiente, você está levando luz para aquele ambiente, você está levando uma palavra de esperança para aquele ambiente. Aí olha só, ele fala aqui no capítulo 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido?
Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Isso é tão interessante, né, gente? Quando a gente está comendo na mesa com as pessoas que a gente ama, é tão importante a gente levantar um assunto edificante, falar sobre coisas que tragam harmonia para aquele ambiente, não ficar falando de problema, de caos, de coisas polêmicas que geram disputa de poder, desavenças, né? Ainda mais se você convive no seu dia a dia com pessoas que têm uma consciência diferente da sua, com valores diferentes que os seus, né? Procure não entrar em polêmica, não entrar em crítica, em censura de comportamento. Ao invés de criticar, ele fala muito isso no livro, ao invés de criticar, procure auxiliar. Então, ao invés de você falar para a pessoa, você pensa isso, que bobagem, não tem nada a ver, você está invalidando o pensamento da outra pessoa. Isso cria uma desarmonia na relação. Aquilo que aquela pessoa pensa é importante para ela. Quando você invalida, você desarmoniza o vínculo e cria um ambiente bélico ali. Então, ao invés de você invalidar, procure acolher o que a pessoa está trazendo, entender o lado dela, ouvir sem julgar. Se ela te der abertura, se ela te pedir uma sugestão, você pode recomendar um livro, um vídeo para ela assistir, para ela ter uma outra percepção sobre o assunto, mas procure não invalidar aquilo que a pessoa está trazendo. Muitas vezes, com familiares, pelo fato da gente ter a garantia do afeto, né? A gente tende a tratar familiares muito pior do que a gente trata um estranho, porque um estranho a gente tende a tratar com cordialidade. Mas um familiar, por ter a garantia do afeto, por ter muita intimidade, a gente tende a não ter muito tato e generosidade para lidar. E isso acaba criando muitas desavenças, muitos problemas no meio familiar. Então é tão importante você tratar um estranho bem quanto um familiar, principalmente um familiar. Procurar falar com generosidade, com amorosidade, sem gritar, sem ficar apontando os defeitos das outras pessoas, mas procurar trazer soluções, procurar trazer palavras edificantes, de esperança, fazer o evangelho no lar. Se os familiares não acreditarem, tudo bem, faça sozinho, mas você vai edificando o lar. Um lar que é cheio de orações, de pensamentos positivos, sentimentos positivos, vai criando formas de pensamento que bloqueiam a entrada de obsessores, de energias mais densas. Então procure ser esse incenso de luz, de amor, de esperança, de alegria nos ambientes que você tiver. Esse livro, gente, ele tem muitas dicas interessantes. Até sincronisticamente vim com uma blusa verde hoje, mas não foi por causa do livro, foi uma coincidência, né? Agora que eu me dei conta disso. Esse livro é muito bonito, Sinal Verde, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Super recomendo que vocês tenham esse livro, se possível, como livro de cabeceira, porque ele dá muitas dicas importantes para a gente melhorar as nossas relações e trazer mais harmonia, paz de espírito, amorosidade e alegria para os ambientes nos quais a gente vive. Gente, esse foi meu recado de hoje. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito. Relembro, para quem tiver interesse, que agora, dias 1, 2 e 3 de abril, vai ter o curso de Theta Healing DNA avançado com o meu pai online. Esse curso, gente, ele é fantástico para quem já fez o Theta Healing DNA básico, ele é muito bom para reprogramação de crenças. Você faz um aprofundamento naquilo que já foi ensinado no Theta Healing DNA básico. Então, se você sentir conexão com essa energia, se você sentir o chamado, a forma de inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse também em consultas com meu pai, o Wilson Valim, ele também atende online, ele não ministra só cursos, além dos cursos ele também faz atendimentos online para pessoas do mundo todo, né? Então basta você escrever para o telefone aqui embaixo também na descrição do vídeo, caso você tenha interesse no atendimento, você pode falar com a Ana Paula, secretária dele,
aqui, que ela vai te passar todas as informações de como funciona o atendimento dele. Não é por ser meu pai, mas ele é uma pessoa muito intuída espiritualmente, ele tem muita generosidade, muita amorosidade, ele faz um trabalho de muita luz. Então, se você quiser transformar suas crenças, se você sentir afinidade com a energia dele, é claro, se você tiver de coração aberto, quiser mudar a sua energia, fazer essa reprogramação de crenças, né? De crenças negativas em crenças positivas do ponto de vista espiritual. Se essa sugestão tocar o seu coração, recomendo muito o trabalho com meu pai. Claro, não substitui uma psicoterapia, mas você pode fazer esse tratamento como um complemento a uma psicoterapia que você já faz, tá ok? Gente, então é isso. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana a todos e até o próximo vídeo.